Eu sou Marcelo Nascimento, esse é o Pesqueira Histórica e o tema de hoje é a família Didier e os fundadores da Fábrica Rosa, por sugestão de Erasmo Leal. E antes de começar o programa, eu queria pedir aquilo de sempre: se você gostar do conteúdo, deixe um like, se inscreva no canal, deixe uma sugestão, deixe algum comentário. Se estiver ouvindo por algum agregador de podcast ou pelo Spotify, assim que possível, passe lá pelo YouTube e faça a sua participação. Agora, sem demora, vamos começar o programa. O primeiro Didier a morar em Pesqueira foi, na verdade, um não Didier. E por que isso? Porque Didier é um nome. Didier é um nome tipicamente francês. E esse primeiro Didier a morar em Pesqueira, ele tinha esse nome. Ele se chamava Didier do Rego Maciel. Era o coronel Didier do Rego Maciel. Ele nasceu no Brejo em 1º de abril de 1838. Ele casou com Dona Guilhermina Bem-vinda de Albuquerque, que também era nascida no Brejo, só que nascida em 1836. E o casal se mudou para Pesqueira em 1870. Nessa época, muita gente fez esse movimento. Saiu de suas cidades e vieram para Pesqueira negociar, investir em negócios. Nessa época, Pesqueira ainda não era cidade, mas era uma sede municipal, claro. Em 1870, Pesqueira era sede de um município, era sede do município de Simbres. E era um lugar muito desenvolvido. E o comércio, apesar de já estar bastante fortalecido àquela altura, ele vinha ainda com um crescimento muito forte. E muita gente de várias regiões vieram para Pesqueira. E gente importante, que se tornou também importante em Pesqueira, que ajudou a cidade a crescer, vieram do Brejo da Madre de Deus. Ele morou inicialmente na fazenda Juriti, que era uma fazenda perto da fazenda Carrapicho, que é um sítio que até hoje mantém esse nome, né? Um sítio bastante conhecido, inclusive. Ele foi comerciante, né, na cidade, no município. Ele teve uma loja de tecidos, também negociou com algodão. Depois, né, saiu da fazenda Juriti e se mudou para a cidade. Como político, ele foi intendente do município, substituindo o Barão de Simbres no cargo de intendente municipal. Isso foi naquele período depois da proclamação da República e antes da publicação da Lei Orgânica dos Municípios em 1892, que trocou a figura do intendente pela figura do prefeito e tornou os municípios parecidos com o que a gente conhece hoje. Ele faleceu em 15 de maio de 1936 e sua esposa faleceu bem antes, ela faleceu em 1909. O casal teve alguns filhos, entre eles Antônio, José e Joaquim do Rego Maciel. José se tornaria depois comendador, Antônio, um grande empresário pesqueirense, e Joaquim depois se mudou para Gravatá e foi uma grande influência política lá naquela cidade. José e Antônio do Rego Maciel foram fundadores da famosa Fábrica Rosa em março de 1906. E foi depois disso que os irmãos resolveram adotar o nome do pai como sobrenome. Eles acrescentaram o nome do pai no final dos seus sobrenomes. Então eles passaram a ser Antônio, Joaquim e José do Rego Maciel Didier, ou simplesmente Antônio Didier, José Didier e Joaquim Didier. E foi assim que o Didier surgiu como um sobrenome em Pesqueira. E voltando a falar do patriarca, além disso que eu falei, de ele ter sido um comerciante importante, ter sido também um político importante naquele final do século XIX, ele foi também um homem muito religioso. Ele foi um grande apoiador da igreja de Pesqueira, especialmente da catedral. Ele deu muito apoio naquela fase final de construção do que viria a ser a catedral, né? Na época seria uma matriz para a paróquia de Santa Águeda, que ainda não tinha a sua matriz definitiva. Como vocês já sabem, a matriz funcionava provisoriamente na Capela de Nossa Senhora Mãe dos Homens, e a matriz definitiva, que é a atual igreja de Santa Águeda, a atual catedral, estava, né, ainda em construção. Então, naquele finalzinho entre 1888 e 1889, ele foi um dos maiores apoiadores da obra. Agora, sobre os filhos, o José Didier, ou Coronel Zeca, ou Zeca Didier, como era chamado popularmente na época,
ele era comendador da Ordem da Rosa. E assim ele se imortalizou. Tanto que a gente, quando se refere a ele hoje, a gente sempre fala o comendador José Didier. E quem não estiver associando, é ele quem dá nome oficialmente à Praça da Rosa. Que a gente chama popularmente de Praça da Rosa, eu acho que vocês lembram também, a Praça Comendador José Didier. E o busto dele, inaugurado em 1951, está lá até hoje, um busto muito bem feito, inclusive. E outra curiosidade é que ele foi pai de Dona Marieta, a famosa Dona Marieta Pita, que morava na Praça Dom José Lopes. E quem tiver aí pelo menos uns 40 anos ou perto disso, vai lembrar dela com certeza, porque Dona Marieta é de fato inesquecível. O comendador, assim como o pai, era um homem muito religioso e foi também um grande benfeitor da igreja de Pesqueira, especialmente da catedral e da diocese em si. Dona Marieta também herdou isso dele, era uma mulher muito religiosa, muito devotada à igreja. Inclusive, quando a diocese se instalou em Pesqueira em 1919, Dona Marieta estava morando em um daqueles sobrados que formaram depois o Palácio do Bispo, e ela desocupou o imóvel para que a diocese se instalasse ali, para que o bispo Dom José Lopes instalasse o seu palácio, né? Depois ele fez a reforma, que vocês também já sabem, transformou os dois sobrados no conjunto que a gente conhece hoje. Antônio Didier, ou Tonhé Didier, como era conhecido naquela época, ele foi um dos maiores empresários, um dos maiores empreendedores que Pesqueira já viu. Ele investiu muito na cidade em negócios diversificados, foi um pioneiro, foi o primeiro dono de cinema da cidade, ele foi dono de concessionária e, junto com seu irmão, como eu já falei, fundou a Fábrica Rosa em março de 1906. E falando no seu pioneirismo, além dele ter instalado o primeiro cinema de Pesqueira, ele construiu também a primeira vila operária da região. Há quem diga que tenha sido a primeira vila operária do interior. Era uma linha de casas que ficava do outro lado da fábrica, né? Apartada por aquele espaço que se tornou a Praça da Rosa. Ele instalou ali no meio também da praça, na época era só um descampado, né? Ele instalou ali no meio também um coreto e um rink de patinação para os operários e para os filhos dos operários. E outra coisa magnífica foi que ele promoveu a primeira rua iluminada por luz elétrica na cidade, isso em 1910, antes mesmo de haver luz elétrica pública fornecida pela prefeitura, o que viria a acontecer apenas em dezembro de 1913. Era um grande visionário, muito ousado e fez uma grande revolução nesse campo. Agora imaginem o conjunto, a Fábrica Rosa, belíssima, com aquela fachada enorme, aquela arquitetura muito bonita, com a frente iluminada, porque a rua iluminada por luz elétrica era aquela em frente à fábrica. Na praça, um coreto, um rink de patinação. Do outro lado, uma vila operária também muito bem desenhada, muito bem alinhada. Ele construiu ao lado da fábrica uma residência magnífica, que certamente é uma das mais belas, ou a mais bela de Pesqueira em todas as épocas. A residência dele foi feita ali, que é onde hoje é o palacete da prefeitura. Agora imagine esse conjunto todo no início do século XX, a beleza que era. Por isso a gente dá uma prova mais do que suficiente do bom gosto que tinha Antônio Didier e seu irmão, o Coronel Zeca. Eram homens realmente que tinham uma visão muito além do que a gente possa imaginar. Uma coisa que infelizmente, né, falta hoje em dia. Homens com essa visão fazem muita falta hoje. E a Rosa foi um dos maiores empreendimentos de Pesqueira, uma grande indústria. Funcionou por 90 anos, de 1906 até 1996. Ajudou demais a impulsionar o progresso da região. E, para nossa sorte, o prédio continua de pé e continua servindo ao município. Ele abriga alguns órgãos públicos, abriga o Museu Luiz Neves, o Museu do Doce, duas entidades muito importantes. O prédio é tombado pelo Estado como patrimônio, para nossa sorte também. E tudo o que a gente fizer pela memória da Fábrica Rosa é pouco, porque pela importância que ela teve para a Pesqueira, pela sua grandiosidade, ela merece muito a nossa atenção, nossa admiração, o nosso respeito e as nossas reverências. É isso.